Olá, como estão? Começando mais uma live bem bacana com a Lara Selen. Vou chamá-la aqui. Vai ser uma live sobre advocacia empreendedora. Voltou? Só aguardando ela entrar aqui. Olá, Oi! tudo bom? Tudo e você? Tô bem, graças a Deus. Vou terminar aqui a música. Eu gosto de começar assim com a música para trazer um astral legal aqui para nossa Sempre live. bom, né? Sim. Eu não sei se a minha internet estava oscilando, estava dando um aviso aqui que estava oscilando, mas acho que vai dar tudo certo. Acho que vai. Aqui eu tô te ouvindo bem, tá tudo certo. Tá bom. Vocês vão me avisando aí se tiver algum problema, tá? Com a internet, se tiver falhando, mas aqui acho que vai dar tudo certo. O horário também é cheio, né? O pessoal gosta de fazer live essa hora. Mas vamos lá, vamos começar que eu quero aproveitar bem você, porque eu sei que você é ocupada, né? Imagina. Graças a Deus, eu só consigo fazer uma coisa por vez, né, Nara? Então, assim, neste momento, a coisa mais importante é a nossa live. Então, Isso, presente de corpo e alma aqui. é Vamos isso aí. aproveitar, vai ser um bate-papo muito legal com você. Muito Mas bom. estou super feliz de você ter aceitado o convite. Vou pedir para quem estiver entrando aqui, gente, ó, o aviãozinho aqui embaixo, envia aí para umas 10 pessoas, convida os advogados, quem quer entender um pouco sobre gestão, até um pouco de marketing, né? Para quem é um profissional multidisciplinar, a gente vai falar um pouco disso, sobre essas mudanças que vão vir aí na advocacia, no direito, e que é importante para muita gente, né? Para até você conhecer como que os advogados estão atuando e se inspirar. Então, vamos Sem dúvida. convidando aí, né? Todo mundo. Mas eu fico super feliz de ter você aqui no meu canal, porque eu estou te acompanhando, eu já te acompanhava antes, há um tempo, e já sabia, Lara Selen, já era conhecido o nome, assim, né? Passava por mim. E lá no Clubhouse, que eu comecei a te acompanhar, pelas salas que você começou a abrir e todo o seu trabalho feito lá, que é um reflexo do que você já estava fazendo em outros canais, né? Eu fiquei muito encantada, porque eu sei que ali é uma experiência de muitos anos, que viu, assim, transições, né, na advocacia, tem a sua história, a sua trajetória, e isso é muito inspirador. A minha advocacia é jovem, vamos dizer, e ter uma pessoa como você para me inspirar e dar alguns toques, resgatar coisas importantes do que o que é realmente a advocacia, o tradicional, isso nos ajuda, né, a profissionalizar melhor nosso trabalho e entregar um produto que o mercado precisa também, não é só sobre nós. Então, assim, é um pouco inspirado no que eu vi lá. Eu vou te apresentar também, para quem não sabe. Podem seguir a Lara, que, principalmente advogados, pessoal do direito, não perde a oportunidade, porque, gente, gestão, para quem está empreendendo, é fundamental. Não tem jeito de crescer e de expandir sem ter uma boa gestão. Então, eu vou te apresentar primeiro. Eu vou falando um monte de coisa no início. Eu vou ver se eu consigo ver aqui Pode pelo. tocar, a casa é tua aqui, Nara. Tá bom, eu vou apresentar e fiquei assim, nossa, eu quero participar de tudo isso aqui, ó. Que é parte do currículo dela. Mas vamos lá. A Lara, ela é advogada e consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 23 anos. É sócia fundadora da Selen Bertozzi Consultoria e do Instituto Internacional de Gestão Legal. É presidente da Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e Inovação no Conselho Federal da OAB e é autora de 16 obras sobre gestão de escritórios de advocacia. Então, sim, são 16 obras, né? Até chegar nessas 16 obras, quanto trabalho. Olha lá, tá vendo, ó, atrás dela? Meus filhos. A gente tem foto de filho no escritório, não tem?
Os Sim, meus estão aqui, ó. Meus, sensacional. meus filhotinhos. Então sabe, né? Sabe muito porque é advogada, então ela tem experiência própria, ela consegue te levar onde ela já foi e, né, cresceu, né, com toda essa experiência ajudando outros escritórios, outros advogados. E essa live eu vejo assim que é muito importante para a gente que está começando ou quer renovar a advocacia, porque muitas das coisas que você traz no seu trabalho não é ensinado nas faculdades, né? Não é ensinado que a gente, na verdade, nós seríamos empreendedores assim que a gente saísse da faculdade. E essa ficha cai aos poucos, quando você não consegue mais dar vazão de forma saudável a tudo, né? Você tem que se dividir aos poucos para muitas coisas e a gente vai cair a ficha. Não, isso é gestão. Então, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho primeiro, para até quem não te conhece poder entender o que você tem trazido assim, para escritórios, advogados, o seu trabalho e a diferença que isso faz, né? Nara, esse é um assunto que não tem fim, né? Eu acho que quando a gente fala de empreender, a gente não está falando de uma técnica, a gente está falando de um estado de espírito. Sim. Então, como empreendedores, a gente já está aprendendo todos os dias, né? Uma prova disso é essa pandemia que revirou todos os conceitos e fez com que a gente tivesse que pensar diferente, né? Então, evidentemente, eu até talvez entenda a faculdade não ter essa cadeira, porque a faculdade de Direito, ela treina bacharéis que podem seguir caminhos múltiplos, né? Você pode fazer um concurso para juiz, para promotor, para alguma coisa, pode trabalhar dentro de uma empresa. E a advocacia privada é uma das possibilidades. E é nela que a gente tem que, ou melhor, a gente vai ser cobrado da vida, mas nesses conhecimentos de gestão. Então, a bem da verdade, eu tenho dito muito isso. A gente tem que parar de dar desculpa que a gente não recebeu isso na faculdade, porque ela é uma desculpa que faz com que eu fique um pouco afastado do mas eu não recebi isso na faculdade, então justifica que eu não tenha sucesso. Eu não recebi isso Sim. na faculdade, então por isso que eu não sei me organizar. Eu não recebi isso na faculdade, por isso que eu não sei pensar no preço do meu serviço jurídico. Então, isso justifica muita coisa que a gente não quer correr atrás para aprender. Então, a primeira coisa, primeira dica, anotem aí, isolem essa desculpa. Chega, não dá mais para a gente Já falar deu. assim, mas não recebi na faculdade. Ok, você tem a consciência que você não recebeu, você tomou uma escolha de abrir seu próprio escritório ou se unir a outras pessoas para abrir seu próprio escritório. Então, bem-vindo, bem-vinda ao mundo empreendedor. Então, para entrar nesse mundo e saber jogar esse jogo, né? Entrar aquela história, né? Não sabe jogar, não desce para o play. Se você quer vir para o play, se você quer participar desse jogo, entre aspas, a gente precisa saber mais, ter mais informações para poder executar bem, de uma forma bem feita, aquilo que a gente precisa executar, que não é jurídico, né? O jurídico a gente até faz, mas se a gente quiser ser dono de alguma coisa, uma coisa sou eu lá, como advogado, etc. Outra coisa sou eu aqui, tendo que lidar com finanças, tendo que lidar com N situações que acontecem no dia a dia, que a gente tem que decidir. A gente tem que assumir todos os riscos da decisão, né? Núbia, beijos, amor. Oi, E Núbia. cuida, né, garota? Tô sabendo. Depois a gente conversa disso. É. Mas, enfim, então, o nosso trabalho, Nara, nesses 20 e tantos anos aí, é para trazer para a advocacia conhecimentos necessários para a gente dar um salto, para a gente evoluir, amadurecer empresarialmente. Sim. Adquirir um couro grosso para superar todas as coisas que a gente precisa superar todos os dias. A gente não tem vitórias diárias, a gente tem luta diária. Isso é a única certeza que a gente tem. E para isso eu preciso ter o couro grosso. O que engrossa o meu couro, primeiro é o conhecimento, que vai me dar
condições de tomar a decisão, ou pelo menos saber onde buscar, diante de uma certa circunstância, né? É excelente isso que você falou, porque se a gente olhar para a faculdade com mais carinho, né? Porque a gente às vezes, nossa, a faculdade não ensina, não foi suficiente. E a gente ficar nisso, a gente também não sai do lugar, né? Então a gente tem que entender assim, ó, é isso que eu podia absorver de lá, ok. Mas no dia a dia, quem está advogando, quem optou por esse caminho no direito, né? Que são vários, vai lidar com um momento assim. Mesmo que eu seja um escritório pequeno, sou sozinho, vai ter um momento que você vai ter que estruturar melhor o seu serviço, né? Entender que, assim, para você realmente estar como profissional, você tem que entender que existe um negócio ali rodando, né, atrás de você, e que ele precisa de uma atenção especial além dos seus clientes, além dos processos e além da sua pessoa que trabalha nessa profissão. Então, assim, entender que se você é sozinho no escritório, que eu acho que é o caso de muitos escritórios hoje no Brasil, você vai saber mais do que eu, que a maioria dos escritórios são de 2 advogados e muitos são de um só, e mesmo assim é uma informalidade, né? Mas você vai ter ali várias funções. E eu acho que isso assusta um pouco para quem não sabe nada de gestão. De que em cada função você tem que usar um chapéu diferente, né? Na função de planejamento financeiro, às vezes você não sabe nada, você vai ter que se dedicar um pouco, mas ali você tem que entender que por mais que você está atendendo pessoas e não quer transformar isso em números, em algum momento você vai ter que olhar para o seu financeiro nos números. Em outro momento, você vai estar atendendo outro chapéu. No momento que você está ali fazendo a parte técnica, é outro chapéu. Então, assim, saber lidar com todas essas funções, eu acho que é o difícil para muitas pessoas, né? Porque também tem a parte de captação, a parte do cliente, que é uma questão que demanda muito dos advogados. Então, assim, o que eu queria ver até com você, nesses seus 23 anos focada nisso, eu acredito que não sei se você tem mais tempo de advocacia, hoje você vê uma advocacia empreendedora diferente da época que você começou a trabalhar com isso, porque eu acho muito importante, Lara, a gente olhar para o passado. Né? Porque eu vejo muitos colegas hoje assim, tô perdida, não sei o que eu vou fazer. Se a gente olha para trás um pouquinho para se inspirar, entender os pilares, né? Qual a fundação daquilo tudo, a gente consegue ter força também. Então é importante ouvir de você que tem muita experiência e está trabalhando nessa forma com advogados, entender que existe uma transição e que coisas continuam, que a gente pode se inspirar nisso. Né? Seria mais ou menos. É muito legal essa tua pergunta, Nara, porque assim, eu me formei em 1994. Olha. Então eu tô quase batendo aí 30 anos de advocacia. Isso porque eu já tinha uma faculdade antes. Então, assim, eu sou antiga, gente. Eu sou do outro século. Mas não parece. Então, assim, graças à minha avó, gente. Minha avó é minha salvação. Então, assim, eu comecei jovem advogada sendo advogada empregada de uma empresa. E a mais novinha da turma ali. E sendo a mais novinha e a turma não fazia nada de gestão, tudo que parecia muito chato, arrumar o arquivo, fazer uma planilha, qualquer coisa que era chata, Lara, vai lá e vai você. Vai atender não sei o quê. E eu também sabia tanto quanto eles. Mas eu era novinha, curiosa, estava ali querendo descobrir o mundo, né? E aquilo foi me chamando a atenção. Eu comecei a perceber que aquilo não era um peso para mim. Aquilo não era algo que eu poderia até não saber, mas a minha curiosidade ela superava ali, vai aprendendo, faz errado, acerta, enfim. E aí, quando eu passei 5 anos como advogada nessa empresa, passamos por um processo de privatização, era uma empresa pública,
em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né, que eu sou de lá. E nesse processo de privatização, a gente começou a ter alguns elementos de gestão vindos pela empresa que comprou. Então, Entendi. assim, de uma gestão pública meio feita nas coxas, como toda gestão pública que não é profissional, a gente tem esse choque. E por eu ser muito curiosa, o jurídico, que era de 17 advogados, na privatização virou 3. E eu Nossa. com um embate muito grande com o meu chefe, porque eu cheguei, assim, a primeira coisa que eu ouvi é: ele odeia trabalhar com mulher. Já com uma Ai, visão assim, tipo, a mulher chora, mulher, né, tem muito mimimi, mulher isso, mulher aquilo. Foi a primeira coisa que eu ouvi. Pensa que lindo, né? socorro. E eu tive alguns embates com ele nesses primeiros anos de peitá-lo. De um momento que eu me senti desrespeitada ali num feedback que ele me deu público, e eu chegar e falar: escuta, qual é o seu problema comigo? Você não gosta do meu Sim, trabalho, a gente resolve isso, mas você não precisa fazer aquela cena. sim, E ali a gente foi se respeitando. Ele do alto dos seus, na época, 50 e tantos anos, eu uma menina de 26. E ali ele entendeu que a gente, ele estava diante de alguém que se posicionava, que não ia fugir para o banheiro chorar, que não ia, entendeu? a imagem de mulher que ele tinha não estava refletida em você, na Eu verdade. refiz a imagem dele, né? E Uhum. era muito engraçado, assim, porque ele é espanhol, né? Então, sangue quente, tal, fala alto, toda aquela coisa. E a gente conversando, ele sempre assim: ma hombre! Eu falava: eu não sou hombre. Já brincando, né? Porque assim, a gente ficou assim, meio brother, né? Porque ele Uhum. viu que ele não podia. Que ele sabia que ele tinha que se posicionar corretamente, porque eu ia me posicionar. Então, ali foi um primeiro exercício de empoderamento. Eu, com 20 e poucos anos, sem saber o que eu estava fazendo, mas com essa fibra, que eu acho que isso é uma coisa importante para quem está começando. Sim, Eu nunca o desrespeitei, mas eu sempre fui muito direta e clara com as coisas, com tranquilidade. Olha, se você não gosta do meu trabalho, você me manda embora, e tudo bem. Mas com uma sim, fibra. Isso, para mim, é muito importante para quem está começando. A gente tem que aprender, sim, a gente tem que baixar a cabeça, sim, fazer a planilha, ficar sentada no chão, arrumando o arquivo. Isso nunca caiu meus sim, braços, minha perna, nada. Mas eu estava ali aprendendo e trabalhando. Mas no nível pessoal, a gente tem que se posicionar, a gente tem que se querer bem para a gente não passar por cima de algumas coisas importantes, né? Então, esse foi um primeiro momento ali. E aí, quando a gente privatiza e ele reduz o jurídico, porque essa era uma ordem de cima para baixo, eu sou a única menina que fica. uau. E aí eu falava assim: quem te viu e quem te vê, para quem não gostava, Ficou. que achava que não sei o quê, quem te viu e quem te vê. Então eu tirava sarro dele nesse sentido, porque era realmente muito engraçado. Muito bem. Aquela mudança, e aí uma outra coisa importante para quem está começando, uma coisa que a minha mãe me ensinou é: nunca perca uma oportunidade de aprendizado, principalmente, porque podem te tirar tudo, menos o que você sabe. Então Fica eu aqui, não. né? A capacidade de renovação, pela sua experiência, fica na mente. Então, às vezes, você perde tudo, mas você não perde aqui. E é isso que vai te ajudar a reerguer. Então, assim, todas as oportunidades que eu tinha na empresa para fazer coisas diferentes daquelas que eu tinha sido treinada na faculdade, eu fazia. Então, por exemplo, eu era responsável pelo contencioso de juizado. Uhum. E eu ia fazer as audiências à noite, 7 da noite, 8 da noite, nos piores bairros da cidade. Eu ia com o meu preposto, que eu falava: você é meu guarda-costas, porque, gente, como Ai, voltar me ajuda, me dê carona, porque eu tenho medo de voltar sozinha, né? Mas, enfim, e a gente só perdia. A gente só perdia. Era ação de consumidor, de energia elétrica, só perdia. Eu só dava más notícias.
Aí um belo dia eu falei, não, chega, cansei de perder. Botei uma calça jeans, um tênis e desci no laboratório da empresa. Eu falei assim, eu preciso de um relógio. Um relógio de luz. Desses que coloca na casa das pessoas. Lara, não posso liberar, tem metro, não sei, eu não sei o que você vai fazer. Eu preciso de um relógio aberto, porque eu vou começar a levar esses relógios para audiência, porque essas pessoas não estão entendendo por onde que entra a energia, onde que conta, onde que faz. Ninguém está entendendo nada. Então, assim, eu me relacionava com todo mundo da empresa e eu fui perdendo um pouco aquela coisa do advogado que não se mistura, do advogado que não está com todo mundo, que não vai entender o cliente, que não vai entender as coisas, né? Então, esses momentos da minha vida lá atrás, eles foram moldando aquilo que eu seria depois. Sim. Com as oportunidades, porque aí a vida dá oportunidades para nós todos os dias. Eu não sou melhor do que ninguém, não tenho mais sorte do que ninguém, não tem nada vindo de graça aqui, nada, zero de graça. É tudo na batalha, né? Mas com uma vontade muito grande e um olho muito aberto. Então, isso para quem está começando é muito importante para você não perder o foco, para você tomar suas decisões, para você ter cheiro de oportunidade e falar assim, eu preciso aprender isso. Eu vou ser um profissional melhor se eu abraçar essa dificuldade inicial. Então, na primeira vez que o meu chefe me falou assim, você vai atender a auditoria externa da empresa e você precisa fazer uma planilha com processos possíveis, remotos, prováveis. Eu falava, que é isso? A gente está falando de 1998, 97. Uau. Ninguém sabia o que era isso. A gente foi montar isso. E sentar e refazer planilha. A minha planilha que eu montei lá, que eu sei, porque eu saí de lá depois, enfim, mas voltei lá muitas vezes, ela ficou a planilha do jurídico por mais de 10 anos, 15 anos. A mesma planilha. Não tinha sistema, não tinha Legal One, não tinha nada disso. Tinha necessidade de fazer alguma coisa, né? Então, isso tudo traz a gente para frente, porque eu não acredito, Nara, que vai ter um grande acontecimento na sua vida que vai te transformar de desconhecido para conhecido, de uma pessoa que era invisível para alguém que todo mundo reconhece. Não existe esse momento. Quanto mais a gente enxergar a excelência nas pequenas coisas. Então, eu tenho um cliente, quem está aí? Eu tenho um cliente. Eu tenho uma petição de juntada, um café para servir para esse cliente. Faça tudo isso com excelência, porque isso vai te preparar para o STJ. Perfeito. Tá? Então, assim, claro que eu teria 1 milhão de coisas para te contar dessa época, né? Mas eu acho que esses pontos que eu trouxe são pontos de princípios. Sim. Né? Tem uma live que eu fiz, até quero recomendar para quem está assistindo. Não é bem uma live, foram 3 aulas que eu dei. E eu dei o nome de Transformando Virtudes em Negócios na Advocacia. Está no YouTube, está no nosso canal, Mundo Jurídico do Futuro. E que a ideia é essa. Isso tem que ser forte. Eu tenho que ter minhas convicções das minhas virtudes. Porque o mundo vai mudar. Sim. Vem pandemia, volta a pandemia, o dólar cai, o negócio sobe, acontece uma reforma previdenciária, outra tributária, e a vida vai acontecendo, né? Sim. As convicções, elas não podem ter essa oscilação. Os valores permanecem, né? Assim, a gente vai acrescentando alguns, mas se você olhar seus valores, fizer um teste daqui a 1 ano, do mesmo teste, você vai ver que os valores, eles estão ali. Talvez eles mudam, talvez de lugar, mas os seus valores, eles permanecem no tempo, né? Então, você vai usar isso muito. E ele vai refletir nas suas ações. Então, se conhecer nesse ponto, olha, eu gosto disso, eu sou uma pessoa que busca isso, isso também vai te levar no futuro, né? Vai ser uma coisa que vai caminhar com você, isso que você estava falando. Virtude é uma coisa que você vigia. Sim.
Então, quando eu estou falando de confiança, de confiar e ser confiável, todos os dias eu tenho 1 milhão de oportunidades para ser confiável ou não. Eu tenho 1 milhão de oportunidades de ter coragem ou não. Eu tenho 1 milhão de Sim. oportunidades de agir com um senso de justiça ou não. Então, as virtudes, elas se arraigam mais, mas elas têm que ser trabalhadas diariamente. E são elas que dão para nós o empoderamento, não é outra coisa. Não é o fato de eu ser mulher, não é o fato de eu ser loira. Isso não faz a menor diferença. O que faz Sim. diferença é o jeito que eu lido com as minhas virtudes e os fatos que estão em volta de mim, né? Então, isso é um belo começo para quem está aí iniciando, né, nessa carreira. E assim, eu concordo totalmente, porque eu comecei a perceber essas questões que você trouxe. E eu até notei aqui, eu estou notando, porque eu sou aluna, uma aluna dedicada nessa live. Mas eu falo isso com outras pessoas. A gente vai ser testado. Nós vamos ser testados diariamente na nossa profissão para ver assim, será que ela vai permanecer? Será que realmente ali tem segurança? Eu acho que as pessoas buscam muita segurança quando você tem muita responsabilidade em mãos. Então, você vai ser testado, né? Seja no virtual, no presencial. E então, assim, eu percebi na sua fala que você passou por muitos testes. E essa fibra que você fala para a gente ter é porque vão vir os testes na advocacia, no financeiro, numa situação que você falou assim, agora o mundo vai acabar e não acaba. E aí você entende, né, que você superou aquilo. E também eu vi assim, eu falo muito com muitas pessoas próximas. Para mim, a advocacia, ela é muito network. E o network, ele entra na gestão, né? Nessa gestão de pessoas, de relacionamento. E igual você falou, você sabia das suas convicções e baseado nisso, você se relacionou melhor com o seu chefe. E você se relacionava melhor com outras pessoas, né? Então, assim, para quem vai advogar e empreender, gente, não tem como sem relacionamento. Né? Isso que a gente está fazendo agora, de parar um tempo, é um networking. A gente está aqui debatendo uma coisa e é assim que a gente avança, né? Nessa troca. Às vezes a gente não tem nenhuma resposta, mas só essa troca, ela já nos faz, já acrescenta, né? Já agrega algum conhecimento. A gente olha para questões importantes que estão lá no passado e traz no presente, porque a gente às vezes tem só que renovar algumas coisas, né? O arroz com feijão muitas vezes dá certo. Às vezes a gente coloca, tem hora que a gente coloca um bife, tem hora que a gente faz ele mais temperado. Então, por isso que eu digo assim, eu tenho uma experiência da advocacia que tem 2 anos, mais de 2 anos, que eu estou no escritório mesmo, de forma estruturada, né? E nesses 2 anos eu fui percebendo essa necessidade de gestão, essa necessidade de entender como funciona a advocacia, né? Porque eu não tenho referências da minha casa de advogados. Eu não tenho um pai advogado, uma mãe advogada, não tenho ninguém na minha família que poderia ter me trazido essa experiência que você está levando para as pessoas nos cursos, nos livros. E faz diferença, gente, porque aprender com quem já passou, né, é sabedoria, né, Lara? Que Então, é uma assim, das virtudes, né? A sabedoria é uma das virtudes. Então, quando a gente tem sabedoria, a gente toma escolhas melhores em benefício do que a gente está fazendo. Então, o maluco, ele toma decisões aleatórias e ele corre muito risco de dar sim, errado, né? Então, a sabedoria é você ponderar. E aí, nessa questão do relacionamento que você comentou, Nara, antes da gestão e antes do relacionamento, tá a relação de confiança. Eu só vou conseguir me relacionar com alguém se esse alguém perceber que eu sou confiável de verdade. E aí essa linha reta, né? Eu posso discordar de você, a gente pode discordar de muita coisa, mas você vai confiar que eu não sou aquela pessoa que fala uma coisa aqui e age de outro jeito. Ou que age de, sabe, não conecta, vira uma coisa. Então, as pessoas, cliente, colega,
advogados que trabalham com a gente, etc., se conecta porque sente um ambiente seguro para estar. Aquilo que você falou. As pessoas querem Sim, estar num ambiente seguro, né? Por mais que o mundo tá louco, mas eu não preciso estar louco igual o mundo. Eu posso te exato. dizer, aqui isso é assim, aquilo não é assim, e os meus limites são esses, e ter essa clareza, né? Isso não significa puxar saco de ninguém, nada disso. A gente não precisa desses Perfeito. artifícios, né? Então, Eu vejo isso, sim. Eu, no início, quando não sabia muito desse relacionamento, a gente às vezes acaba comprando um pouco a história do cliente, né? E entrando naquela ressonância. Só que, por mais que pareça que os clientes queiram um confidente, eles não querem. Eles querem alguém melhor que eles, mais saudável que eles. Então, assim, e isso entra nessa confiança que às vezes demora para você, né, se relacionar, as pessoas precisam entender como que funciona a situação. Tem uma questão emergencial também na hora do atendimento, que a pessoa quer só algo mais uhum. rápido. Então, é aos poucos, né, esse relacionamento. Mas o que eu queria ver com você, que eu não assim, eu tenho tanta coisa para perguntar, mas assim, falando nisso que a gente está falando de pandemia, de crise, a maioria dos escritórios, eles não têm um planejamento, então acaba que trabalham muito de forma intuitiva, principalmente as mulheres, né? Que às vezes não tem essa. Homens também, Homens também, né? Então tá. Eu sou todo assim, mundo. eu achava que era só abrir a porta do escritório e que os clientes iam vir, porque agora eu estava lá fixa, né? Eu não sabia, eu não imaginava que eu tinha que movimentar tanto. Foi tanto movimento a advocacia para mim, eu cresci tanto como pessoa, porque tudo que eu tive que aprender, eu aplico na minha vida pessoal. Não adianta. Então, assim, acaba que assim, a influência é mútua. E assim, as pessoas, elas advogam de forma intuitiva, abrem escritório de forma intuitiva, né? Então, assim, não calculam os riscos, a gente não planeja assim, olha, agora não dá para fazer isso, agora não dá para fazer aquilo outro. Então, assim, para você, o que que você acha que se isso influencia a muitos escritórios fecharem, né? O que que acontece quando não dá certo no escritório? Você acha que essa falta de planejamento, da gestão mesmo, dessa condução intuitiva, como que seria isso? Se começar planejado já não é fácil, porque o plano ele é uma É, ideia, né? A realidade vai me dizer quais são as respostas. Então, com o plano já não é fácil, imagina sem o plano. Então, tem é, um indicador da OAB de São Paulo que nos últimos 10 anos foram abertos 11 mil escritórios, mais ou menos. É muita coisa, né? sim, E nesse mesmo período de tempo, 30% fechou as portas, dando as mais variadas desculpas. A concorrência é desleal, o cliente não valoriza meus honorários, entendeu? sim, Então, assim, isso não é uma desculpa. A gente que lute, porque está todo mundo em busca da mesma coisa, que é a atenção na mente do cliente. Agora, eu não posso chegar e falar, me veja, ai, meu Instagram, ai, eu vou fazer uma dancinha, ai, eu vou fazer não sei o quê. Isso é desespero sim, puro, né? Porque eu tenho que preencher esse espaço na mente do meu cliente, sabendo quem ele é, tendo um diálogo com ele que faz sentido para ele, não é para mim, para ele, sim, né? Então, e é uma construção. Ele tá com várias coisas que ele já passou na vida, advogados que já não prestaram contas para ele, coisas que ele já ouviu, que advogado isso, advogado aquilo outro. Então ele tá cheio de ideias na cabeça que vai caber a nós desconstruir da mesma forma que eu desconstruí aquela imagem que o meu chefe tinha de mulheres. Eu falei, não, eu vou sim, mostrar para ele que aqui não é assim, que aqui não precisa ser assim. E ele se tornou o meu melhor amigo. A gente se tornou confidente, assim, de coisas importantes, porque ele sabia que eu era um túmulo, que eu ia me posicionar. Se eu achasse que ele estava errado, eu ia falar, ó,
não tá legal isso aqui, você percebe que não, com todo amor e carinho, mas assim, ele sabia que eu não ia dar rodeios, etc. E o cliente é a mesma coisa. A gente pode sim fazer o processo educativo do cliente, né? Agora, voltando ao planejamento, ele é fundamental para que a gente consiga olhar para esse escritório e verificar o que é que a gente quer fazer com ele. Porque ele não vai acontecer, o planejamento não faz a mágica. Sim. O que faz a mágica é a execução. E aí, quando a gente coloca a execução no meio do caminho, então eu planejei, eu quero A, B, C, tem que fazer marketing, tem que fazer isso, tem que contratar uma pessoa, tem que cuidar do financeiro, tem que alugar a sala, tem que não sei o que. Eu tenho N tarefas para fazer. N Sim. coisas que o meu escritório precisa de mim. É um bebê. Sempre pensa no seu escritório como se ele fosse um bebê. Ele depende de você para se alimentar, para tomar banho, para tudo. Não deixa Tem ele alma, né? sozinho, porque não vai dar, não vai dar boa, entendeu? Então, assim, é óbvio que eu tenho que planejar para poder cuidar direito, Uhum. tá? Então, uma recomendação para quem está pretendendo abrir seu escritório, primeira coisa é começar a fazer caixa, porque a primeira coisa que faz a gente tropeçar no meio do caminho e abandonar o sonho é se eu não tiver dinheiro para pagar o aluguel do mês que vem. Sim. Então, faça o seu orçamento, diga não para você mesmo, porque mesmo que você tenha aquele montinho de dinheiro ali, ele não te pertence. Ele pertence ao projeto. Então, não Sim. vai tirar nenhum pedaço dele para balada, para comprar uma roupa. Não mistura, né? Nara, quando eu resolvi que eu ia empreender e eu comecei do zero, absoluto, dentro da minha casa, como estou agora, tá? A única coisa que eu tinha era a minha cabeça, só. Só. Eu cheguei na frente do espelho, eu faço muito dessas coisas, as minhas negociações comigo mesma, né? E falei assim, Lara Sellen, o negócio é o seguinte, sem um centavo, E aí? eu ainda fui mais louca, eu fui assim, eu vou para casa, então a casa eu consigo, né? Tinha ex-marido, não sei o quê. Mas eu vou viajar bastante, porque quando eu tô viajando eu não tô gastando luz. Eu não tô na viagem, eles vão pagar minha comida, então eu fazia meus cálculos. Eu viajava no Aham. mês inteiro. Eu falava assim, reduziu minhas despesas, né? Não deixei de comer e tá tudo certo. E eu fiz essa negociação comigo e eu falei assim, o negócio é o seguinte, tá vendo esses sapatos que você tem aqui? Eles vão ter que durar 3 anos. Uau. E você vai pegar todo o dinheiro que entrar, não importa se é desse tamanho, não importava. E você vai guardar, no começo você vai guardar 10%, sagrado, sagrado, absolutamente sagrado, e você não vai mudar teu custo de vida até que você consiga guardar 50% do que você ganha. Uau. Você não vai gastar. E nunca deixei de viajar, nunca deixei de comprar minhas coisas, etc., porque a gente tem que ter sabedoria nas escolhas, Sim. nos momentos, que horas que eu devo fazer isso, que horas que eu devo fazer aquilo. Então, esse autocontrole de olhar para o projeto, olhar para o plano e desejar tanto que aquilo dê certo, que você faz os sacrifícios. Tem uma frase do Nietzsche que eu amo, assim, ela é meu guia há milhares de anos, tá? Eu estou no planeta há milhares de anos. Então, assim, ela me guia há muito tempo. Ele fala o seguinte: quem tem por que viver suporta qualquer como. Então, se Sim. você encontrou na tua advocacia o teu porquê, e você tem um porquê grande de você falar, eu quero durar, eu quero que o meu escritório cresça, eu quero que o meu Sim. escritório expanda. Então, você suporta qualquer como, em sacrifício daquele bebê que vai chorar à noite, você vai ter que acordar, você vai ter que sacrificar teu sono, você vai ter que sacrificar tuas saidinhas à noite, você vai ter que sacrificar várias coisas em prol de algo maior, de Perfeito. algo, tá? Então, assim, planejamento sempre e execução sempre vezes 3.
Então, Sim, essa sai do papel, né? capacidade... Às vezes é difícil pro papel, mas não é só ficar lá, né? Depois você vai ter que ter esse esforço de aplicando. E não, a gente tem que mudar algumas palavras, sabe, Nara? Quando eu penso em esforço, ele vai ser pesado. Sim. Então, assim, esse planejamento é tudo que eu quero fazer. Eu sou É apaixonada por lindo. isso. Mas é Não, isso que vai me fazer acordar todo dia e falar: o que eu vou cair matando hoje? Quantas tarefas eu tenho que fazer? O que eu preciso, entendeu? Realizar. e depois que você faz, principalmente hoje que tem modelos no Canvas, eu acho que é Canvas, né? Que tem como você fazer de forma mais visual, fica tão claro, né? Porque é uma forma de você se comunicar também com o que está dentro. Às vezes a gente fica muito confuso. Quem são nossos parceiros? Da onde vem mesmo o cliente? Quais são as minhas redes? Quando você entender que cada um tem o seu lugar dentro desse sistema, que é o seu escritório, aí você vai ver que você pode dar atenção para todo mundo. Às vezes a gente fica sobrecarregado justamente porque a gente não sabe o que está acontecendo. Quando a gente coloca nesse planejamento, a gente consegue ter uma dimensão ampla, né, de forma externa, e desconecta um pouco esse emocional. E assim, você falando, estava falando de fazer o caixa, eu até ia te perguntar depois, qual seria assim, a principal resistência que você vê nos advogados hoje quando é questão de planejamento? Seria o financeiro? Porque eu acho que existe uma questão de uma resistência por medo de se frustrar, né? Pensar, nossa, eu coloco assim um valor e aí eu não consigo alcançar aqueles clientes. Assim, você acha que existe uma resistência em fazer planejamento do financeiro? Assim, ó, eu preciso de tantos clientes, aí eu tenho que pagar meu prolabore, né? Se ver como profissão. Quando você pensa dessa forma, quando os teus medos são maiores do que a tua capacidade de executar, porque eu não estou falando de ousadia, eu estou falando da tua capacidade de execução, de falar que vai fazer uma coisa e fazer. Não estou falando de super-heróis, super-mulheres, super-homens. Eu estou falando de decisões que você toma. Você é livre para tomar a decisão que você quiser na sua vida, inclusive de não abrir o teu escritório, se você Sim, quiser. Não é uma obrigação, né? Mas a partir do momento que você tem esse compromisso e você ainda está com medinho de, ai, mas eu não posso ficar sem sair para o cinema, que é aquele cinema que eu queria, sabe? Ainda é uma coisa muito infantil, porque o sim, empreendedor de verdade, ele corta a mão dele, ele vai fazer o negócio dele crescer e depois ele vai para o cinema. perfeito. Tá? Então, assim, a gente precisa entender quais são as nossas batalhas. E não há mal nenhum, quero deixar muito claro aqui, não há mal nenhum da gente não querer ser empreendedor. Não é Sim, uma obrigação. Não é para todo mundo. Nem todo mundo vai ter esse desejo. Porque eu preciso ter um desejo muito grande para romper esses primeiros anos áridos, que eu tenho que acordar todo dia e falar: uau, tô no deserto, ai que legal, bacana, vou mandar 10 quilômetros. Amanhã acordo de novo, uau, estamos no deserto, vou mandar mais. E eu preciso ter muita força pessoal, sim. né? Disponibilidade, né? Está disponível para isso. Às vezes você não está disponível para um negócio hoje. Não é o momento, né? Tem que saber. E aí a gente tem que saber se o Nietzsche vai funcionar para nós ou não. Estou disposto a ir para o sacrifício? Porque planejar, Mara, é falar sim para uma ou duas coisas, porque não cabe tudo, e não para 380 mil. E dentre dessas 380 mil coisas que eu digo não, a coisa principal que eu vou dizer não é para mim mesmo, para os meus desejos, que eu vou falar, não é agora. Sim. Você aguenta firme aí, vai tomar uma água, dá uma volta na Toma um quadra, banho frio, toma um banho gelado. frio, gelado, depois você volta. É a É, gente saber se frear
naquilo que a gente não tinha que fazer naquele momento, né? Então, a maior dificuldade das pessoas é em dizer não para elas mesmas. Não é o Sim, financeiro. O financeiro é uma pontinha do iceberg, mas é dizer não sim. para elas mesmas. E assim, isso você está falando, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que empreender é um jogo de adultos, né? Se você for ir trabalhar diariamente lá no seu escritório, no seu negócio, como uma criança, né? Com a sua criança, não vai dar conta, Mimadinha? né? Não dá conta, porque realmente você tem que estar ali e falar, não, isso tem que ser feito, não é uma questão de querer, assim, não é uma questão muito emocional. Trazer um pouco, assim, o que você planta, você colhe, essa consciência mesmo que o seu negócio precisa de você. E ainda mais na advocacia, se você não faz nem para você, como é que você vai fazer para o outro, né? Se você não pode parar para fazer um planejamento que vai mudar a sua advocacia, e vai te ajudar a atender melhor o seu cliente, a fazer melhor as suas peças, porque existe essa confusão. Eu sou tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu estou atendendo, eu sou a pessoa que está pensando no financeiro, sou a pessoa que está pensando na peça inicial que eu vou fazer. Então, a gente tem que começar a fazer essa separação, trazer essas questões mais administrativas para a advocacia, porque a gente, na hora que a gente tiver que ser criativo, que é na parte de marketing ou numa construção de uma peça, a gente vai estar tranquilo, porque ali é o momento. Igual a gente chegou aqui nessa live. Agora a gente está aqui na live, né? É o momento Uhum. desse network, então a gente está aqui de corpo e alma. Então, cada lugar que você estiver ali exercendo no seu negócio, você vai estar disponível naquele momento para aquela função. Então, eu vejo assim, para quem não, quem abriu a porta de um escritório e não tem e está começando ainda, pensa muito no planejamento. Uma hora você vai falar assim, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? E na E gestão de realmente, tempo, tá? E na gestão de tempo, o advogado sim, precisa ser PhD em gestão de tempo. perfeito, perfeito isso. Ainda mais se você está sozinho no escritório, principalmente. Gente, gestão de tempo. Eu até fiz um curso esses dias da PUC do Rio Grande do Sul falando sobre gestão. E trouxe essa questão do propósito. Se você realmente tem um propósito dentro do seu escritório, você consegue ter uma vida fora do escritório também, né? Você não precisa também misturar. A gente não é só o nosso trabalho, a gente é o trabalho também, mas a gente tem que ter uma vida. Se você não tiver essa gestão de tempo, você não tem vida. Você vai estar lá misturado. Cadê você no meio disso tudo, né? E assim, a gente falou tanto, mas tem mais uns minutinhos assim pra gente conversar. E eu queria falar com você sobre marketing, um pouco sobre marketing, porque o que eu percebo? Com o digital, as pessoas acham que também o seu escritório é digital, é o marketing. É o que você faz na rede. Só que o escritório é muito mais do que isso. O escritório não são só os posts que você faz, não é a sua frequência nas redes, não é o que você está fazendo lá. Então, com essa gestão de tempo, você vai dar uma atenção ao marketing e vai dar uma atenção ao planejamento, vai dar atenção ao cliente. Então, porque muita gente começa a fazer do marketing o principal foco da advocacia. E isso acho que deve ter mudado durante os anos, né? A gente tem visto alguns advogados trazendo outros recursos, outras redes sociais para divulgar o trabalho. E vai vir uma orientação nova sobre isso, né, nas redes. Não acredito que eu até vi uma coisa no seu Instagram falando sobre isso. O que você diz assim, gente, vamos acordar aqui, vamos voltar com o tradicional um pouco, vamos entender o que é o marketing para não misturar. Então, assim, o papa do marketing dentro do nosso trabalho se chama Rodrigo Bertozzi. Então, se vocês não conhecem o Rodrigo Bertozzi, @Rodrigo Bertozzi, ele é a pessoa que entende tudo e é com quem eu aprendi tudo de marketing jurídico, tá? E eu só sigo, eu nem atuo nessa área, não tenho, eu só sei de orelhada. Tenho algumas Aham. opiniões a respeito sobre isso, mas ele que qualquer informação mais profunda é com ele. Mas o que eu vejo, tá? Então, desde Pontes de Miranda, dessa galera antiga lá, a advocacia, o marketing, entre aspas, não vamos chamar de marketing, mas a construção da reputação de um profissional da área jurídica, ele se baseia em duas coisas que não deixaram de acontecer: a fala e a escrita. Uau.
Então, assim, por que que Pontes de Miranda é Pontes de Miranda? Porque ninguém escreveu tanto quanto ele. Ele cravou o nome dele na história. Sim, Não por uma questão de quantidade, mas pela qualidade do que ele trouxe intelectual, né? E hoje, a impressão que dá, por a gente estar vivendo esse mundo distanciado, etc., é que o mundo digital trouxe o marketing digital. E esse marketing digital é muito fácil de fazer. Ele é moleza, ele é com o pé nas costas. Eu entro no Canva e eu tenho um monte de modelinho. sim, Copio e colo umas frasezinhas ali e parece que eu estou fazendo marketing. perfeito. Parece que eu estou fazendo uma coisa muito inteligente Sim, para encher o negócio lá de coisinhas, né? Então a gente tem que perceber que ou a gente está copiando as outras pessoas. Ontem eu fiz uma aula, uma live que ficou gravada no Legal Challenge, que é um projeto que eu tenho. Dentro do Instagram fechado, são aulas que a gente tem lá dentro. Transformei o Instagram numa sala de aula. E uau, ontem foi a legal. live sobre advocacia e inovação. E uma das coisas que a gente precisa entender, porque o que é o marketing se não a inovação? Uma nova tese, uma nova abordagem, uma nova forma de tratar um problema do cliente. Isso é marketing. Só que esse marketing ele tem que ser desmistificado. Sim. Não é paleta de cores, gente. Cadê Não o é. cliente, né? Cadê o cliente nisso tudo, né? Você entendeu? Então, assim, esse marketing da paleta de cores, vamos chamar assim, ele agrada a mim. Uhum. Porque eu abro meu Instagram e eu falo, nossa, que bonitinho que é. Tudo organizadinho, tudo simétrico. Ai, que a corzinha tá combinando com outra corzinha. É legal? Ah, legal, mas é pano de fundo. Isso não é o Raso, principal, né? né? Então a gente tem que perceber que a gente está indo para um raso. O marketing raso. O marketing raso nivela todo mundo. Que Sim, todo mundo pode abrir num Canva gratuito e fazer o que quiser ali, pegar uma paleta de cores, copiar. Todo mundo perfeito pode isso. fazer isso. Então, o grande marketing é o como eu vou tratar das coisas sérias do cliente, sem a dancinha. Porque a advocacia é uma profissão. Os tribunais são os hospitais do patrimônio da liberdade. Então, se eu me enxergo como um médico que está indo salvar uma vida, a vida de uma família, a vida de uma empresa, alguém que está preso e deveria estar solto, enfim, eu sou a voz Sim, que vai gerar algo de positivo na vida de alguém, ou de uma defesa, ou de, enfim, uma busca, o que seja. Então, enquanto eu enxergar a advocacia como uma máquina de fazer dinheiro, eu não enxergo os tribunais como um hospital do patrimônio. E se eu não enxergo isso, o meu marketing é o mesmo marketing da floricultura. sim, Para a gente tirar a perfeito. foto mais bonita do punho com a abotoadura. Sim, Mas será que é isso que vai resolver o problema do meu cliente? Então, assim, esse marketing real, e o Bertozzi fez uma pesquisa, só para fechar esse assunto, ele fez uma pesquisa no LinkedIn para saber quais dessas ferramentas aqui mais traz cliente para você. Aí ele colocou várias. Boca a boca, Instagram, YouTube, tereteté, tereteté, tá? Esmagadora maioria dizendo os meus principais clientes vieram pelo boca a boca. Por quê? sim, Porque nada substitui um cliente satisfeito, perfeito. tá? Eu também, eu falo assim, o meu vem de parceiros que conhecem o meu valor, né? E indicações. Então, assim, não, muita gente me pergunta, Nara, o que o Instagram traz para você? Eu falo assim, cliente nenhum. Mas por isso que eu consumo com mais tranquilidade, porque é uma vitrine que eu sei que Uhum. vai ter que ser, ela tem que trabalhar para mim, não eu para ela. Né? Então, assim, entender que é um parceiro a rede social, ela não é o escritório.
E eu acho que isso que falta um pouco, assim, as pessoas entenderem. Gente, você não é o seu Instagram. O seu escritório não é o seu Instagram. E não adianta você entender que do jeito que você está colocando, as pessoas vão entender o valor. Você tem que... Aí, por isso que eu acho importante trazer a sua fala para entender que existe uma tradição, existe uma história, existe um fundamento na advocacia e que isso não se perdeu durante os anos. Né? Para quem está empreendendo, para quem quer inovar, não pode esquecer o passado, tá? Porque ele ainda está ali regendo as coisas, né? Tá ditando as regras ainda. Então, por isso que é importante a gente pegar pessoas mais experientes, mesmo se você não tiver alguém de referência na sua família, estude com pessoas que estão há muito tempo no mercado, que entende de mercado, né? De visão de mercado. Porque uma coisa que é o que você vê no Instagram, não é o que o mercado precisa, né? Então, acho que falta um pouco dessa visão onde que é o mercado da advocacia. E isso que você falou é uma coisa que eu vejo muito também. Às vezes, as pessoas, elas perdem o contato com o cliente. Onde está o cliente neste momento, no meu escritório? Para onde eu estou olhando? Eu estou olhando para quê? Para o cliente ou para mim, né? Então, assim, é uma reflexão. Mas, assim, as redes sociais, Nara, elas substituíram de alguma forma o site. Sim. Então, é óbvio que você precisa ser encontrado, que você existe, né? Então, é óbvio, mas aquilo ali, ele tem que significar um fragmento do teu poder de fogo. Teu poder de fogo está realmente entender o caso, realmente levar isso muito a sério. Eu tenho uma preocupação muito grande quando não se leva a sério a profissão da advocacia, porque ela é uma profissão muito pesada. Sim. Não é uma profissão fofinha, ai, das cores, ai, não, gente, é vida real, tem alguém ali preso. Tem o patrimônio de uma família que está se perdendo. Tem uma empresa que pode fechar. Se a gente não entender isso como algo importante e grave, a gente não tem o senso de urgência. Sim. Não consegue estar presente, né? Ali para ajudar com o seu melhor. Está desfocado. Não, isso é perfeito. Eu vejo isso muito, me preocupa. E eu penso, gente, não é possível que isso tá normal, assim. A gente começa a analisar. Normal. Não faz conexão comigo, com o que eu aprendi. Eu me formei em 2007, não é muito... tem 13 anos, eu acho, 14. Não, já tem um tempo. Assim, já faz um tempo e eu entendo que existe uma questão de segurança. O cliente quer se sentir seguro. Você tem que estar melhor que ele. É um ambiente de trabalho que não mudou. Então, isso é perfeito. E para a gente finalizar nosso bate-papo, que está no final, nem sei se você tem algum compromisso depois, mas, assim, para você dar uma dica para a gente no final, do que você acha agora com esse momento que a gente está passando, que está virtualizando muito o direito em todos os âmbitos, em todas as áreas. E a gente, enquanto empreendedores na advocacia, né, como a gente pode estruturar e profissionalizar mais no momento agora de pandemia, que está mais virtual, porque existe também uma questão da gente trazer o nosso escritório para um ambiente talvez novo para muita gente. E para a gente não perder um pouco dessa tradição, como que a gente pode inovar nesse momento virtual, assim? Primeiro, entendendo que o momento, ele é só mais um momento. Nós vamos ter inúmeros momentos na nossa história de carreira, altos, baixos, aí altos de novo, aí baixos. Isso é a vida, né? Então, a gente não pode pensar com uma cabeça de curto prazo. A gente precisa pensar com uma cabeça de médio e longo. Então, olhando para dentro... Eu acho que para quem está começando e está se sentindo meio perdido, é tentar desperder. Eu preciso tomar decisões, eu preciso parar, eu preciso olhar para mim, eu preciso entender o que vai funcionar, o que não vai. A gente tem todas as respostas, tá? Nós temos todas as respostas. Às vezes, o que a gente não está querendo é enxergar de verdade aquilo que está bem na nossa frente. E que a gente insiste em querer uma outra vida, um outro... Mas vamos para a realidade. Eu acho que
aprender a fazer planejamento é fundamental, porque ele te obriga a olhar para a realidade. Então, um planejamento bem feito vai exigir, já de largada, uma análise de ambiente interno e de ambiente externo. Realidades. Sem passar a mão na cabeça, sem fazer, sabe, firulinha, nada. Vamos direto aqui ao ponto. Estamos numa situação assim. Eu tenho essa fraqueza, então eu não vou me esconder dela. Eu vou correr atrás dela para poder resolver esse problema, né? Eu tenho uma máxima que as péssimas notícias me deem o mais rápido possível. Sem fuga, né? Não me contato com a realidade mesmo. Porque eu preciso do choque. Quanto mais cedo, mais eu saio daquilo, né? Então, é isso. Eu acho que não tem fórmula mágica, né? É a gente se entender como profissional e estar disposto a fazer o que for necessário dentro dos meus princípios e valores e virtudes para atingir o ato de servir, porque a gente não é nada além do que um serviço que dá voz a alguém. Então, eu preciso servir. Uma vez que eu entenda isso, eu começo a trazer de volta como consequência os ganhos disso tudo. Se eu pensar o tempo todo em receber, ninguém quer me dar nada. Ou vocês dão alguma coisa para quem já chega e fala assim, você quer me contratar porque eu quero ganhar dinheiro? Porque experimenta você vender para você desse jeito. Perfeito. Não é assim, né? Isso, eu acho que a gente entender que há etapas na advocacia, como é que fala? Setores também internos que a gente vai ter que ir melhorando com o tempo e a gente saber que esses processos são necessários para a gente se manter e fortalecer, né, o negócio. Porque muita gente acha que assim, não deu certo, eu abri, mas ninguém me procurou. Mas peraí, tem muito mais, né? E não ter esse medo, assim, realmente estar aqui presente, pensando, eu vou dar o meu melhor, vou servir o meu primeiro cliente da melhor forma, porque um cliente pode trazer mais e você fazendo o seu trabalho também há uma recompensa imediata. Eu já ouvi falar que quando a gente faz o bem, os hormônios que a gente libera no corpo já é o pagamento. Então, gente, faz o bem, faz as coisas certas. Fora que quando a gente está com brilho no olho, porque a gente está fazendo algo que a gente acredita de verdade, o outro se apaixona também e quer vir com a gente. Só que não tem brilho no olho fake, né? Não. Eu não consigo disfarçar se eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço e alguém que não é. Então isso fica muito estampado. Eu posso falar o discurso mais lindo do mundo, né? Então, assim, como dica, venham para nossa sala de aula no Instagram. Já que vocês não aguentam ficar fora desse Instagram de jeito nenhum na vida, eu resolvi colocar uma sala de aula dentro do Instagram. Então, venham. Venham, porque a gente precisa ser treinado, né, diariamente. Vou procurar saber lá, gente. Vamos lá no Instagram da Lara, vamos segui-la. Então, assim, eu quero agradecer muito por esse tempo. Passou super rápido, porque Nossa, voou. É muito inspirador o que você fala, é muito necessário nesse momento, gente. Vamos passar um filtro, né, na gente, vamos fazer uma autocrítica, né? Vamos regular algumas coisas, né? Porque a gente está num momento difícil que a gente tem que apelar, né? A gente às vezes faz coisas focadas no sentimento de escassez, assim, ai meu Deus, você tem que fazer muito para receber. Às vezes não, faz uma coisa bem feita, né? Aos poucos você vai tendo retorno daquilo. E esse é o momento que a gente precisa resgatar essas falas, assim, que resgatam mesmo a tradição, a importância da advocacia, porque eu acho que se perde nesse momento do virtual, que é muito, muito fácil você consumir isso, mas não é isso que vai ficar, né? É a sua relevância que vai ficar depois, né? É isso aí. Muito bom. Então, obrigada do convite. eu Fiquei muito feliz com esse papo. Valeu a pena a gente passar essa hora juntas aqui. Foi muito bom, muito bom. Eu tô te acompanhando de perto. Eu vou deixar a live salva aqui no IGTV. Vou disponibilizar depois no meu YouTube. Então sigam a gente. Quem sabe aí a gente tá
vai virar colega nas salas da Lara. E eu, em outra oportunidade, faço outra live com você, porque eu tô agarrada igual o carrapato, por enquanto. Ai, Porque minhas carrapatinhas. A Núbia é outra carrapatinha. Adoro. sim, É ela isso faz aí. super bem, indica Gideus, o meu você. carrapato, sergipano, tem um monte de carrapatinhos Então, um aqui. monte de carrapato na Lara, porque, gente, agora pra gente passar por essa fase, para algumas pessoas, né, que não tinham um planejamento, tem que agarrar nela mesmo, pra gente passar junto. Ai, Então, assim, gente, eu tenho que contar uma hoje, porque uma pessoa Ah, me abordou aqui na rede, falou assim, aliás, entrou no Instagram dos Legais, né, que é o nosso cartoon, se vocês não tiverem, sigam ali, porque tem os nossos cartoons que a gente tira sarro da advocacia. É um jeito da gente dar uma desopilada, né? E aham. aí ela não sabia com quem ela estava falando. Ela falou assim: ai, que eu tava com saudade da Lara, daquela personalidade misto quente. Aí eu mandei para ela, falei assim: tudo bom, aqui é a Lara, né? Obrigada, tal, mas eu não entendi o que, que é a personalidade misto quente. Ela falou assim: tem coisa melhor que o misto quente? Na hora Gente, certa, é isso. Muito tá engraçado. pronto, rápido, certeiro, né? Eu acho que Não, é e isso. salva qualquer, né? Ruim de cozinha salva. Então, assim, eu achei muito engraçado. E agora os meus carrapatinhos aqui, tá muito legal. É isso Exatamente. aí, Mas a gente. gente vai ser, vou te acompanhar muito, vou estar ali trocando uma ideia com você, também no Clubhouse, vou aqui nessa sala, vamos ver se eu consigo entrar com vocês. Mas é importante acompanhar também, tem muitas lives que vocês fazem no YouTube, né, da Sim, a gente OAB. tem o canal Mundo Jurídico do Futuro, tem N aulas lá. Eu Olha, faço a minha live de perfeito. segunda-feira, sagrado, 8 da noite. Toda segunda tem live. Enfim, a gente tá metido em um trilhão de atividades e eu digo para vocês assim, dá tempo. Você trabalha muito, Lara? Pra caramba. Mas quem tem por que viver suporta qualquer como, então não é um peso. É sempre muito bom, né? Porque a gente está podendo ajudar alguém. Então isso é muito legal. Então, você mesmo está falando como é que é a gestão de tempo, né? Como que é a gestão? Você consegue ter vida além de trabalhar. Vai Claro, trabalhar assisto muito, mas minhas você vai ter séries, faço tudo. vai ter seu momento de descanso, um momento também, e também é muito prazeroso, faz parte do seu propósito, e você tá ali se doando de uma forma que não é pesado, porque é muito natural e leve, né? Que faz parte do que você vive diariamente. Mas é isso, gente. Então, ó, boa noite, muito obrigada. Vamos aqui trocando mais ideias. Vamos, encaminhe essa live para alguém que precisa resgatar valores, o que que é o tradicional e aplicar na advocacia, tá bom? Um Muito beijo, bom. muito Beijo, obrigada. gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.